desde que o Renato Gaúcho chegou, foi contratado pelo Flamengo, há uma preocupação muito grande no sistema de marcação do Renato. Por quê? E aí eu tô falando de bola rolando, tá? Eu não vou falar aqui em momento nenhum de bola parada. Porque na bola parada a gente já comentou aqui várias vezes que realmente mudou. O Flamengo hoje marca individual, enfim. O Renato, ele na época do Grêmio, ele tinha um sistema de marcação que tinha aquelas perseguições mais longas. Então a gente via o Kahneman perseguindo, o Jeromel perseguindo. Inclusive a gente lembra em 2019 que o Jorge Jesus usou muito isso em favor, a seu próprio favor, para poder manipular o sistema de marcação do Grêmio e tudo mais. E ficou uma preocupação muito grande de quando o Renato Gaúcho veio para o Flamengo, dele querer implementar esse mesmo tipo de marcação no Flamengo. A gente está aqui com 14 jogos do Renato Gaúcho no Flamengo, se eu não me engano. E eu já tenho visto algumas pessoas afirmando que o Flamengo marca igual marcava o Grêmio, que o Flamengo marca com perseguições longas, que o Renato Gaúcho marca assim, assim, assado. E eu discordo completamente, cara. Eu acho que o Flamengo está num processo de mudança de sistema de marcação, mas o Flamengo está longe ainda de marcar da mesma forma que marcava aquele Grêmio. E eu trouxe aqui 2 lances para exemplificar isso. O porquê, mostrando que o Flamengo ainda tem uma referência muito zonal para marcar, ou seja, marca muito com referência dos espaços e não o adversário. E mostrando que esse processo de mudança ainda está fazendo o time ficar vulnerável em alguns aspectos. Vamos pegar esse jogo aqui, por exemplo. Flamengo e Santos. Aqui no segundo tempo já está o Thiago Maia do lado do Arão jogando. E a gente vê que o Flamengo está marcando com 2 linhas de 4, sem ninguém encaixado em ninguém. Ou seja, não há nenhum tipo de marcação individual aqui. Não há nenhum tipo de perseguição mais longa aqui. São 2 linhas de 4 marcando por zona. Assim como o Flamengo marcava antes, com o Rogério, marcava com o Domenech e marcava com o Jorge Jesus. Esse é o último jogo do Flamengo. Foi o último jogo agora, Flamengo e Santos. O Flamengo ganhou de 4-0. Então, assim, o Flamengo ainda marca zonal. Por que eu acho que isso está num processo de mudança? E a gente pode debater aqui sobre o que a gente acha sobre esse lance e eu queria ouvir a sua opinião também, Alan. O que acontece é que é o seguinte, o Marcos Guilherme, que é o cara que tem a bola, ele estava indo para cima, ele trava e começa a puxar a bola para baixo. Nesse momento, o Arão salta aqui para fazer uma pressão no Marcos Guilherme, para ele não ficar solto, para não ficar com a tal da bola descoberta. Só que o Marcos Guilherme ele começa a carregar a bola para baixo. Ele vem carregando a bola para baixo. E vai entrar numa zona aqui que é mais perto do Thiago Maia. Atrás do Thiago Maia, iluminado aqui, está o Pirani. O Pirani recebeu bola nas costas dos 2 volantes esse jogo direto, principalmente quando o Diego estava em campo. O tempo inteiro o Pirani recebia essa bola nas costas dos 2 volantes. É porque a gente não pode mostrar o vídeo aqui. Mas nesse momento, o Diego Alves, o goleiro do Flamengo, grita: Thiago Maia, às costas. Na mesma hora ele grita. Justamente porque o Pirani estava sendo encontrado com frequência. Então o Diego Alves se sentiu na obrigação de avisar o Thiago Maia que tinha alguém nas costas dele, que o Pirani estava nas costas. Então o que o Thiago Maia faz? Ele cola e fica no Pirani. Fala, bom, meu próprio goleiro me avisou aqui, esse aqui é um problema que eu tô achando no jogo inteiro, eu não vou deixar a bola entrar nesse cara. Só que ao mesmo tempo que ele cola no Pirani, ele não vai no Marcos Guilherme e o Arão larga o Marcos Guilherme. Porque agora quem está mais perto do Marcos Guilherme não é o Arão, é o Thiago Maia. Então o que eu acho que aconteceu aqui? Gerou uma dúvida. O Arão largou o Marcos Guilherme porque ele achou que o Thiago Maia ia marcar o Marcos Guilherme. Só que o Thiago Maia não marcou o Marcos Guilherme. O Thiago Maia ficou no Pirani. E aí o Marcos Guilherme conseguiu carregar e levou a bola sem nenhum tipo de problema. Por que eu acho que isso aqui é um processo de mudança, tá? Porque eu acho que em alguns momentos o Renato quer que os jogadores encaixem um pouco mais. Eu acho que, por exemplo, uma das instruções do Renato para o Thiago Maia pode ter sido: fique atento com o Pirani. E se o Thiago Maia fica atento com o Pirani, a referência dele não é só o espaço, ou seja, não é só uma zona. A referência dele é também o Pirani. Então, teoricamente, ele pode ter feito certo aqui. Ou não. Ou era para ele ter realmente trocado com o Arão, e o Arão, em um determinado momento, veio marcar o Pirani. Só que aí o Thiago Maia se atrasou para marcar o Marcos Guilherme e não conseguiu chegar a tempo. Então, assim, eu acho que o Flamengo continua marcando por zona, na minha opinião, mas está num processo de mudança. Alan, o que você acha que é o mais provável aqui?
Que o Thiago Maia era para marcar o Pirani mesmo, ou ele tinha que inverter com o Arão? O que você acha que... Assim, porque isso realmente a gente não tem como saber. Isso aqui foi combinado lá no vestiário, ou quando o Thiago Maia entrou, para saber. A gente não vai ter como saber, a gente vai ficar aqui imaginando o que pode ser. O que tu acha que pode ter sido aqui, Alan? Assim, Pet, eu vou ser muito franco. Se tem um amigo que me alerta, que grita assim, Alan, a piranha tá atrás de tu, eu corro para ficar atrás dela, irmão. De imediato, a primeira coisa que eu iria fazer era correr para ficar atrás dela. Então, eu até entendo o Thiago Maia ter ficado meio desnorteado. Então, assim, quebrando o gelo um pouquinho, brincadeiras à parte, eu acho que ainda falta um ajuste fino, Pet. E eu venho falando isso. Né? Muita gente ainda está indecisa se está essa marcação por zona, se está a marcação individual, se tem ali como ele jogava no Grêmio, né? Porra, com perseguições longas e tudo. Eu acho que está sendo um pouco de um híbrido e agora você prova o seguinte: ele recua quando a gente está defendendo com 2 linhas de 4. Né? Ele recua com 2 linhas de 4 para tentar conter. Só que mesmo assim, ainda falta um ajuste fino. E eu entendo que com o Thiago Maia, isso vai potencializar, né, a nossa marcação, coisa que hoje eu vejo muito vulnerável ainda com o Diego Ribas. Não sou adepto a levantar hashtag fora Diego Ribas, da forma que uma torcida fez. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que assim é uma falta de respeito com um jogador que quer queiram ou não, gostem ou não do cara, foi importante em 2019, né? E conquistou títulos pelo Flamengo. Que não é o momento dele, ok. E ele não tem problema algum de ficar no banco. Eu já alertei isso. Ele ficou no banco 2019 inteiro, galera. Inteiro no banco. Então, assim, Pet, para mim, é a questão do ajuste que eu venho pedindo para que o Renato faça. A gente vem ganhando, a gente vem aplicando super goleadas, né? Uma em cima da outra, em vários adversários, mas a gente ainda tem que ajustar a questão defensiva, Pet. E ninguém melhor do que você para pontuar essa questão tática aí. E a minha expectativa é que esse tempo mais longo que o Renato vai ter, esse intervalo, vai possibilitar que ele faça isso. E aí a gente tem notícias boas hoje, né? Além da chegada de 2 novos jogadores que podem contribuir para isso também, acirrar ainda a competitividade no elenco, que é a chegada do Andrés e do Kennedy, a gente tem o retorno do Rodrigo Caio, galera. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Parece que o tempo da cambagem e do alinhamento já passou, o cara está de volta e que ele possa ter uma sequência, porque ele também vai ser fundamental para melhorar o nosso sistema defensivo, Pet. Então, para mim, ainda falta um ajuste. Tem que ser feito, né, um ajustezinho fino ali, porque o Arão tem que jogar de primeiro, não de segundo. E aí, quando quem tiver ao lado do Arão ali, vai ter que estar muito bem entrosado com o Arão para não deixar esse cara surgir nas costas dos 2 volantes, Pet. Sim, faltam ajustes. Por isso que eu estou falando. Eu acho que o Flamengo está num processo de mudança. O Renato quer implementar um novo método que eu te falo, eu nem sei se ele quer que seja igual era no Grêmio, não, tá? Porque eu acho que o Flamengo não tem zagueiros que consigam fazer o que Kahneman e Jeromel faziam, por exemplo. Então, eu nem acho que vai ser daquela maneira. Mas o Flamengo está num processo de mudança. Eu chamei atenção para esse lance aqui justamente porque, assim, eu não sei se a culpa é do Arão não ter perseguido até o final, e aí configuraria uma perseguição mais longa, e aí pode ser esse processo de mudança para ter uma perseguição mais longa, ou se, a partir do momento em que o Marcos Guilherme sai muito da faixa de zona de ação do Arão, se o Arão e o Thiago Maia tinham que ter trocado, e o Thiago Maia passado a marcar o Marcos Guilherme, e o Arão ter passado a marcar o Pirani, tendo em vista que o Marcos Guilherme atravessou o campo, fez uma movimentação muito comprida, e aí o Arão não vai perseguir o tempo inteiro, e em algum momento tem que fazer essa troca, e aí seria essa troca. Eu não sei dizer qual que é, porque a gente não sabe exatamente como é que o Flamengo quer marcar. Tem um outro lance aqui, que é bacana também, que é esse daqui. E eu também vou fazer a mesma pergunta. Quem que errou no final das contas? A gente está vendo aqui a linha de defesa do Flamengo bonitinha, sustentada, ou seja, com os 4 jogadores aqui alinhados, tudo certinho. E a bola vai entrando no Rafinha, que nesse jogo aqui jogou de lateral esquerdo contra o Flamengo. No momento em que a bola entra no Rafinha, o Alisson, que foi o ponta esquerda do Grêmio nesse jogo, está aqui no meio campo e começa a descer aqui no campo para dar opção para o Rafinha, dar opção de passe. Em determinado momento, o Isla descola da linha de defesa para ir marcar o Alisson, porque o Alisson está muito solto. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui é a linha de defesa muito distante da linha de meio campo. E por isso o Alisson está tão livre aqui. Esse é um dos ajustes que eu entendo
que o Renato vai ter que fazer. E aí, a chegada do Rodrigo Caio, Pet, vai contribuir. Sabe por quê? Porque essa é uma defesa... Caio não, Davi Luiz. Não. A volta do Rodrigo Caio, quer dizer. Do Rodrigo Caio mesmo. Assim, eu ainda nem tô contando com o Davi Luiz. Se o Davi Luiz chegar, pum, beleza. Mas eu tô contando com o retorno do Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio, ele vai ser o líder dessa linha alta ali. E aí, esse espaçamento se dá, a gente vai ver agora mais um lance que você trouxe, que de repente deixou ali a desejar, e não tem que o Isla sair da lateral para poder cobrir ali no meio, cara. Porque ele deixa uma avenida na lateral. O cara infiltra nas costas dele, fica porra de um cara, né? De uma avenida gigante. Então, mas eu entendo que a defesa está jogando com linha mais baixa, Pet, justamente porque falta ainda confiança. Os caras não têm a liderança ainda para poder, né, acabar compactando mais o time. Então, essa compactação, esse ajuste fino, que é o que eu tenho expectativa que o Renato consiga consertar agora. Então, mas é isso que eu tô falando. Olha só. O Isla, ele sai para marcar o Alisson. Teoricamente, se o Flamengo marcasse individual, vamos supor que o Flamengo marcasse individual. O Grêmio tem um ponto esquerda. Quem vai marcar o ponto esquerda? É o lateral direito. Então, nesse caso aqui, o Isla está indo saltar no ponto esquerda. Pouco importa onde ele está no campo. Mas o Isla está indo marcar o ponto esquerda, que teoricamente, se fosse para ele perseguir alguém, ele teria que perseguir o ponto esquerdo. Só que o que acontece aqui? Ele sai da linha de defesa e vai perseguir o Alisson. O Rafinha decide, então, fazer uma tabela com o Alisson. Ele toca no Alisson, vai atacar o espaço e recebe do Alisson nas costas do Isla. Então a gente vê que a linha de defesa do Flamengo está totalmente quebrada. E aí o Everton Ribeiro não consegue acompanhar o Rafinha. O Rafinha recebe com liberdade aqui nas costas do lateral direito do Flamengo. Qual que é a minha pergunta aqui? Quem que errou? O Isla, porque ele não tinha que saltar a pressão? Ou o Everton Ribeiro, porque ele não conseguiu acompanhar o Rafinha? Cara, para mim o Isla. O Isla não teria... Mas o que eu tô querendo dizer para você é, e se o Renato falou para ele, você tem que encostar no Alisson? Entendeu? Mas aí, entendi. A foda é o e se, né? Só a gente não sabe. A gente não sabe. Naquele pedaço do meio de campo ali, eu entendo que não era o setor do Isla e ele não teria que estar ali porque o dele ficou desguarnecido. E aí, nessa tabela, fica claro que, pô, você vai correr atrás do rabo.